Ultimamente, no meu Instagram e no TikTok, estão aparecendo inúmeros posts com... Se você tá com medo de fazer alguma coisa, queime o barco. Se você quer iniciar alguma coisa nova, queime o barco. Se você tá querendo desistir de alguma coisa que não tá dando certo e querendo começar outra coisa pra fazer testes, queime o barco. E eu fui pesquisar no Google o que era esse queime o barco e foi uma expressão usada ou inventada pelo Herman Cortés em 1919, se eu não me engano, que ele ordenou com seus soldados que quando eles chegaram numa ilha, num local, ele ordenou os soldados a queimar todos os navios que eles vieram. Ou seja, de um modo mais simples, ou ele vencia a batalha, ou eles venciam a batalha. Porque se eles perdessem, ninguém ia conseguir entrar no navio e voltar pra casa. Porque não tinha navio, não existia. E então, traduzindo essa expressão, é basicamente, se você tá com dificuldade de fazer alguma coisa, se você quer começar a fazer alguma coisa e não tá conseguindo, faça. Queime os barcos. Tenha uma decisão que você não consiga voltar atrás. Então, o que eu tô fazendo hoje aqui, com meu vídeo no canal do YouTube, eu quero fazer isso há um bom tempo. Só que eu sempre fico naquele limbo de, não sei o que fazer, não sei o que postar. E o meu primeiro vídeo, ironicamente, vai ser sobre... Não ironicamente, foi não pensado também, mas ironicamente vai ser sobre isso. E além de queimar os barcos, uma decisão muito importante que a gente tem que tomar e a gente tem que estar seguro com essa decisão é que nós temos que permitir sermos ruins. Por exemplo, eu vou começar alguma coisa nova, é óbvio que eu vou ser ruim. E você precisa começar, mesmo que você seja ruim naquilo. Porque como você vai ser bom em uma coisa que você nunca fez, se você antes não passar pelo processo e ser ruim? Eu jogo tênis e eu não sou ótima, maravilhosa no tênis. Mas eu era muito ruim, muito ruim. E porque eu não sabia jogar, eu nunca tinha jogado tênis antes. E aí eu joguei e eu fui péssima, horrível, eu não acertava a bola. Depois eu fiquei mais ou menos, comecei a acertar mais ou menos. Agora eu tô boa. E o próximo passo agora é ser excelente. Só que se eu nunca tivesse começado, se eu nunca tivesse sido horrível, se eu nunca tivesse não acertado a bola e desistido, eu nunca ficaria no bom, eu nunca ficaria no mais ou menos, eu nunca iria pro excelente. Porque eu não teria passado pelo processo. E isso acontece com todo mundo. A maioria das pessoas não é boa na primeira vez que elas fazem as coisas. Escrever, ler, falar. Quando nós somos crianças, nós cometemos inúmeros erros, porque tudo é muito novo para a criança. Então, ela não sabe fazer as coisas. E nós também, até hoje, nós somos muito novos em algumas coisas e não sabemos fazer as coisas. Eu até vi um vídeo de uma menina que ela tava falando assim, se você tá andando de esqui pela primeira vez na neve, se no seu primeiro dia você chorou, não se preocupe, eu também chorei. Era o primeiro dia dela, provavelmente ela nunca tinha tido contato com a neve, provavelmente ela nunca tinha estado num lugar tão frio, então foi o frio, foi o equipamento, que é muito pesado, a neve, que é muito difícil de andar, desliza, e ainda mais esquiar na neve, que é uma coisa mais difícil ainda. Então, nós temos que ser corajosos o suficiente para iniciar alguma coisa nova. Porque não é qualquer pessoa que inicia uma coisa nova, não é qualquer pessoa que tem coragem de falar assim, eu vou lá e vou fazer isso. Porque você tá sujeito à falha. E quando você tá sujeito à falha, você fica numa posição de vulnerabilidade. E nós, humanos, nós não gostamos dessa posição de vulnerabilidade. Porque nós ficamos vulneráveis, é como se tirasse uma casca da gente e se alguma coisa desse errado foi culpa nossa e se alguma coisa falhar foi erro nosso. Então, pra você começar alguma coisa nova, você tem que ter muita coragem. Coragem de, se você errar, assumir os seus erros. E eu não digo, assumir os erros, mas, por exemplo, o tênis. Vou usar o exemplo do tênis porque é o exemplo que eu tenho. Então, eu tive que ter coragem de começar alguma coisa nova e errar, mesmo que... É normal errar e não foi um erro gigantesco, entendeu? Eu só errava a bola. Que diferença faz, entendeu? Tipo assim, eu tava aprendendo, o meu hobby, é uma coisa pra me divertir. Então nós temos que ser corajosos o suficientes pra errar. Temos que ser corajosos o suficientes pra começar algo novo. Tocar violão. Temos que ser corajosos o suficientes para sermos ruins em alguma coisa e depois ficarmos bons. Se você sempre ficar naquele limbo de não vou começar isso porque eu sou ruim,
não vou fazer tal coisa porque eu não sei fazer. Não vou jogar tênis porque eu não consigo acertar a bolinha. Não vou tocar um violão porque eu não sei as notas. Se você sempre ficar nesse limbo de que você não vai começar alguma coisa nova porque você não sabe e porque você vai ter que começar do começo, muito provavelmente você não vai conquistar. Você pode até conquistar coisas da sua vida, mas serão poucas comparadas às coisas que você tem capacidade de conquistar e comparado com as coisas que você pode conquistar. Nós devemos ser ruins, nos permitirmos ser ruins em alguma coisa. E se a gente sempre for bom também em tudo, qual a graça que teria se a gente sempre soubesse fazer tudo? Não teria dificuldade, não teria graça, a gente não passaria por dificuldades. Então, a gente normalmente passa por várias coisas, várias escolhas, temos várias escolhas normalmente. E a gente, às vezes, sente dificuldade em fazer uma escolha e fazer outra escolha. E isso nos paralisa. Mas, por exemplo, será que eu devo começar um canal no YouTube ou não devo? Isso me paralisou por muito tempo. Não deve porque eu vou postar, eu vou ficar vulnerável, as pessoas vão ver, meus pais vão ver, meus amigos vão ver e eu vou ficar com vergonha. Não devo, porque eu gosto muito de conversar, eu adoro falar e eu adoro compartilhar coisas. E eu penso muito, então eu sempre tô tendo novas ideias, então assim, é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu sempre ficava nesse limbo, isso me paralisou. Então, a única coisa que você não pode fazer é ficar paralisado, entendeu? Você tem que tomar uma decisão e seguir. E queimar o barco. Então, é uma decisão que depois não vai ter como você voltar atrás. Mesmo que, por exemplo, eu poste esse vídeo e depois eu desista, eu já postei, já tava na internet, já esteve na internet. E depois que entra na internet, nunca mais sai. Então, teoricamente, eu queimei o barco. Porque tá lá, não vai sair. Quem viu vai ver e não vai desver. Então eu estou queimando um barco, na verdade, né? Outra coisa que eu queria dar um exemplo é a academia. Muitas pessoas não começam a academia porque tem vergonha. Vergonha de pegar 2 quilinhos no braço, vergonha de, sei lá, agachar com 1 quilo, ou, não sei, essas vergonhas assim. E quando eu comecei na academia, eu também não sou bodybuilder, mas eu pegava 1 quilo no agachamento. Porque quando eu desço e subo, eu ficava tonta. Muito tonta, eu via tudo preto e me dava muita tontura mesmo, sabe? Eu ficava tonta e achava que eu ia desmaiar. Achava, via preto, enfim, e sintomas de desmaio. Então eu pegava 1 quilo, porque se eu pegasse mais que 1 quilo, eu não ia dar conta. Os sintomas vinham mais forte e aí que eu ficava tonta mesmo, e aí que eu percebi que eu não ia dar conta. Então eu fiquei mais ou menos 1 mês fazendo com 1 quilo, e depois eu progredi a carga, mas mesmo assim, depois eu progredi, por exemplo, pra 5, mesmo assim eu ficava tonta, mas eu já conseguia me controlar mais, eu já sabia a hora de parar e encaixar, e eu fui criando resistência. É igual o peso do braço, muita gente tem vergonha de começar com 2 quilinhos, mas se você não pegar 2 quilos, você não vai pegar 5. Entende? Não tem como você já começar pegando 20. Porque você tem que passar pelo processo. Você tem que passar pelo processo de começar, ser mais ou menos, ser bom e depois ser excelente. Se eu não consigo pegar um saco de arroz de 5 quilos... se eu não consigo pegar um saco de arroz de 2 quilos, como que eu vou pegar um de 5? Não tem lógica, não tem lógica. Então, se você não começar, você nunca vai chegar onde você deseja chegar. E às vezes nós ficamos muito preocupados também com, fulano pensa isso, fulano vai pensar aquilo, fulano na academia vai olhar pra mim e vai rir da minha cara porque eu tô pegando 2 quilos. Sim, existem muitas pessoas que são assim, existem muitas pessoas que vão falar mal, existem pessoas ruins que vão realmente ser ruins e julgar e colocar a gente pra baixo. Mas tem tanta gente que tá tão preocupado consigo mesmo que ver você não vai fazer também, por exemplo, uma grande diferença. Todo mundo tá tão preocupado consigo mesmo e com teus próprios resultados e com o próprio umbigo e com o próprio trabalho e com a própria família, que você tá começando na academia com 2 quilos,
não vai fazer diferença. E mesmo que a pessoa fale, por 3 minutos, nossa, olha lá, fazendo academia com 2 quilinhos, hahaha, meu Deus do céu. Sim, depois de 3 minutos a pessoa nem vai lembrar, às vezes nem isso, porque ela tem os próprios problemas, ela tem as próprias dificuldades, ela tem que vencer as próprias batalhas. Então, ninguém tá tão preocupado com você assim. E eu vi um vídeo esses dias sobre isso, e isso é muito verdade. E mesmo que às vezes a gente não acredite, a gente acha que a gente é o centro, não o centro do mundo, mas que as pessoas vão observar, que as pessoas vão falar da gente, nem sempre. Nem sempre vão falar, nem sempre vão observar. E então a gente tem que aprender também a não se colocar no centro do mundo e saber que todo mundo tá crescendo, todo mundo tá querendo crescer, todo mundo tá querendo evoluir, cada um tem suas próprias passadas. Outra coisa, ser corajoso, a gente precisa ser corajoso para errar quantas vezes forem necessárias. E se a gente não tiver essa coragem de começar alguma coisa que a gente quer, outra pessoa toma o nosso lugar. Porque existem milhares de pessoas vivendo o que você quer, vivendo o que você deseja viver, e vivendo o que você sabe fazer, falando o que você sabe falar, fazendo coisas que você consegue fazer, porque elas começaram. E você não começou porque você tem vergonha, porque você tem vergonha de ser ruim, porque você tem vergonha de ser iniciante, porque você tem vergonha de começar. Então são talentos desperdiçados. Porque se você tem vergonha de fazer aquilo que você gosta, se você tem vergonha de começar uma coisa que você quer, você tá desperdiçando o seu talento. E outra pessoa, às vezes, que nem é tão boa quanto você, mas só porque ela teve coragem de começar, ela foi corajosa em ser ruim. Porque, por exemplo, esse é meu primeiro vídeo no canal. E eu sei que eu tô olhando muito pra mim, e eu não tô olhando muito pra câmera. Eu sei que eu tô mexendo muito, então a câmera tá mexendo também. Só que esse é meu primeiro vídeo, entende? E eu tô sendo corajosa de fazer o meu primeiro vídeo. Eu tô sendo corajosa de ser péssima, porque eu sei que tá sendo muito ruim. Mas agora vai estar ruim, por exemplo, a imagem, o som e minha fala tá ruim, porque eu tô voando e gaguejando. No próximo vídeo que eu já vou fazer, eu já sei que eu vou melhorar alguma coisa. E a gente tem que ser assim, tem que sempre melhorar. Então, por exemplo, no meu próximo vídeo o áudio já fica melhor, mas a câmera continua mexendo, eu continuo olhando pra mim mesma na tela do celular, minha luz continua ruim. Aí no terceiro vídeo que eu fizer, a câmera já fica melhor, a luz já fica melhor, só que o áudio sai horrível. E é assim a vida. A gente tem que se permitir ser ruim. E eu agora aqui tô sendo, claro, linkando ao tema do vídeo, corajosa em me permitir ser ruim, em me permitir começar uma coisa nova, em me permitir tentar algo que eu nunca fiz e que eu sei que vai ser ruim. Eu sei disso. E eu acho que a gente também tem que pensar por esse lado. Por exemplo, eu vou fazer um esporte pela primeira vez. Aceita que vai ser ruim. Aceita que você vai jogar mal, aceita que você não vai acertar uma bolinha. Aceita, por exemplo, que você não vai receber 100 curtidas. Aceita que você não vai receber 5 inscritos. E é normal, entendeu? É normal começar assim. A vida é uma evolução em tudo. Faculdade, você evolui, você começa com conhecimento e depois você vai evoluindo seu conhecimento. Trabalho, você começa com conhecimento, depois você vai evoluindo seu conhecimento. E sempre assim. Outra coisa que eu quero falar também é, se você quer alguma coisa, você tem que pagar o preço por ela. Então, por exemplo, queria ter um canal no YouTube. Eu tive que criar uma conta. Eu tive que pensar no roteiro. Tô tendo que gravar. Então, eu tô tendo que pagar o preço por isso. Eu quero eu quero ser forte, eu quero ter saúde. Você tem que pagar o preço, você tem que ir na academia, você tem que se alimentar melhor. Eu quero jogar tênis. Você tem que ir lá, tem que fazer os treinos, tem que suar, tem que correr. Eu quero tocar violão. Seu dedo vai encher de calo, você tem que encher seu dedo de calo, você tem que aprender música, você tem que decorar, você vai ter que pensar. Você tem que pagar o preço pelas coisas. E quando você quer fazer alguma coisa, tem uma coisa que eu queria também deixar bem clara, que é planejar não é fazer. Pensar em fazer não é fazer. Decidir que vai fazer não é fazer. Querer fazer não é fazer. Falar pros outros que vai fazer não é fazer. Postar no Instagram que vai fazer não é fazer. Planejar que vai fazer não é fazer. Fazer é fazer. E só isso. Fazer é fazer. Não tem, mas eu falei pra fulano que eu ia fazer.
Não é fazer, você não fez. Ah, mas eu falei no Instagram que ia fazer, mas você não fez. Você tem que fazer. Então, evita, sei lá, ficar tendo esses falsos fazeres da sua vida. Por exemplo, esses falsos fazeres, sabe? Tipo assim, eu planejei em fazer, mas não fez. Só que na sua cabeça você já fez um pouquinho. Só que você não fez um pouquinho. Claro, ajudou mediante né? Mediante a uso. Que esqueci agora. Mediante a situação. Mas você não fez. Eu falei pro meu irmão que eu ia fazer. Dentro de você, deve ter dado uma amenizadinha no seu ego, entendeu? Mas você não fez. Então, mas você deve ter pensado, eu fiz um pouquinho, eu fiz 10%. Não, você não fez nada, você não fez o que você falou que ia fazer. Então, fazer é fazer. E você tem que fazer. Você só precisa começar. Você não precisa ser bom na coisa. E a gente tem que parar de se culpar tanto por isso, né? Achar que a gente tem que ser bom em tudo e tem que ser bom nas primeiras coisas que a gente for fazer, a gente tem que ser bom. E não é assim que funciona. A gente não tem que ser bom e a gente tem que ser honesto com a gente mesmo e saber que a gente não precisa ser bom em tudo que a gente fizer. E tem coisas que eu sou ruim. Tem coisas que eu tô tentando ser boa há um ano e eu continuo sendo horrível. Por exemplo, tocar teclado. Eu sou péssima nisso. E tá tudo bem, tipo, eu sou ruim. Outra pessoa é excelente, outras pessoas ganham prêmios. E é a vida. A gente tem que aprender a ser ruim e a ser bom nas coisas. Tem coisas que são minha vocação, tem coisas que não são minha vocação. Tem coisas que eu estudei menos, então não sei tão bem. Tem coisas que meu amigo estudou mais e ele é melhor que eu. E a gente tem que aprender a valorizar os outros também. Se ele estudou mais, ele tem direito de ser melhor que eu. Se ele se exercitou mais, ele tem direito de ser melhor que eu. Se ele treinou mais, ele tem direito de ser melhor que eu. Entende? E a gente tem que parar de falar, mas eu sou muito... Se eu fizesse, eu ia ser muito melhor que fulaninho. Mas você não faz, você não fez, entendeu? Ele treinou mais, ele fez mais, ele estudou mais, ele tentou mais. Então ele tem completamente o direito de ser melhor que você. Então, esse vídeo aqui foi um encorajamento tanto pra mim e eu espero que seja pra vocês também. E é isso. Estou queimando um barco muito importante da minha vida. E é isso. Vamos queimar os barcos, galerinha.